quem fez muita diferença também foi justamente Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Já na tela, vê a mágica da televisão, a gente nem precisa instalar o dedo, já apareceu aqui conosco. E te dou o boa tarde, as boas-vindas, Manhota, tratando justamente disso, desse praticamente full house, digamos assim, que sem trocadilho ali com a House of Representatives do Congresso americano. Mas, enfim, seria o que nós em português diríamos: Donald Trump e o Partido Republicano fizeram barba, cabelo e bigode e já contavam ali com o próprio salão, que é a Suprema Corte. No fim das contas, é um poder muitas vezes, muito poucas vezes visto nas mãos de um só presidente americano na história do país, Manhota. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde a vocês aí em São Paulo. Eu, de novo, estou aqui na nossa sede da CNN americana com justamente ele, o Capitólio aqui ao fundo, né, para falar dessa importante conquista que foi a ideia, né, a maioria do legislativo, como você ia dizendo, viu, Yuri? Para os Estados Unidos, o legislativo é particularmente importante em termos de governabilidade. É claro que num sistema republicano, democrático, né, em geral, orientado pelo sistema tripartite, isso é verdade para vários países. Mas aqui em específico, a Constituição americana, ela atribui competências muito alargadas para o Congresso. Uma série de coisas que o próprio presidente muitas vezes quer fazer depende diretamente de ter essa maioria, essa aprovação. Só para vocês terem uma ideia, a gente costuma dizer, né, que o Congresso americano ele é super importante aqui, porque entre outras coisas, ele detém o que a gente chama de power of purse, né? Então, é ele que determina o orçamento e muitas vezes na história dos Estados Unidos, promessas de campanha não puderam avançar, inclusive porque não havia essa capacidade, né, de aprovar orçamento no Congresso, assim como é também o Congresso, num mundo tão agitado como a gente vive, que determina se os Estados Unidos entram ou não numa guerra, por exemplo, né, com soldados próprios no conflito, que eles chamam aqui de boots on the ground. Então, para um presidente eleito, saber se ele vai ter condições de implementar a sua agenda por ter essa maioria no Congresso é algo fundamental. A gente teve na primeira gestão Trump uma parte do governo dele em que ele tinha uma certa capacidade de manobra no Congresso, mas ele nunca desfrutou dessa condição tão favorável como ele vai ter agora, ao que tudo indica. Assim como Biden, Obama e os últimos presidentes que a gente teve aqui nos Estados Unidos. Então, é de fato, né, algo novo para essa política, digamos, das últimas décadas e vai dar ao Trump uma capacidade muito grande de manobrar as políticas que ele prometeu, com menos restrições, né? Então, por exemplo, a questão da reforma imigratória, da deportação em massa, mudanças significativas que devem ser aprovadas em matéria também macroeconômica, considerando aí pacotes fiscais, esse tipo de coisa depende de um Congresso forte, de um Congresso amigo, e é isso que o Donald Trump terá. Provavelmente ele não vai viver o que outras administrações viveram, como o Congresso competitivo ou às vezes mesmo detrator, né? Ao contrário, ele, claro, vai ter que negociar internamente, nem todo partido republicano pensa igual, é um partido grande, heterogêneo, mas evidentemente muito aliado à ideia de avançar com as próprias pautas. E como você disse, Yuri, a Suprema Corte, que já tem maioria conservadora, deve ampliar essa maioria. Então, é Trump não só fazendo barba, cabelo e bigode, como, para usar mais uma expressão popular, nadando de braçada aqui no Rio Potomac, viu, Yuri?